queria pedir a liberdade ao pastor Robson. Eu queria pedir que a igreja ficasse de pé novamente. Eu queria fazer um momento com a igreja antes de a gente começar essa nossa conversa. Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração e na sua mente e fechasse os seus olhos. Porque, como o pastor Robson disse, o Espírito Santo ele foi dado à igreja. E ele tem desejo ardente de fazer a obra no nosso coração e na nossa mente. Então eu quero pedir que com fé, com ousadia, com intrepidez, com devoção a Deus, com amor ao Espírito Santo, você repetisse essa canção, esse refrão conosco, declarando que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Que lugar, Carol? No seu coração, na sua mente. No seu coração e na sua mente, em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Com força, com fé, vai! E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aplaudir o nome do Senhor. É isso aí. Agora você pode se assentar. Irmãos, se o Espírito Santo não faz a obra nesse lugar, no nosso coração, na nossa mente, nós viemos aqui em vão. É esse o lugar em que o Espírito Santo quer fazer a obra. Amém? Então agora vamos seguir o protocolo. Irmãos, meu nome é Carol. E é só Carol, irmãos. Não é Carolina, não é Caroline. O mistério foi tão grande que eu fui sair da maternidade, fui para casa sem nome, porque ninguém conseguia resolver meu nome. Naquela época podia, né? E aí me liberaram, e aí eu me visitar, e eu perguntar à minha mãe qual o nome. Chama de neném, porque ela ainda não tem nome. Então, a briga foi muito grande. E aí resolveram só Carol. É só Carol e é Carol com K, mas não é Carol com K do BBB, é de Jesus, irmãos. Amém? E eu sou pastora na primeira igreja batista São João da Barra, como o pastor falou. Sou ovelha do pastor Max. Sou casada com o Rafael. Fica de pé, meu filho, em nome de Jesus. Diácono da igreja, seminarista, meu líder, meu pastor. Sou mãe de Nalu, 6 anos, que está na salinha. Sou mãe de Maria, 1 ano, que está com os meus sogros. E muitos virão em nome de Jesus, né, meu filho? Isso aí. Irmãos, mas acima de qualquer coisa, o maior título que eu poderia carregar é que eu sou filha de Deus. Eu sou filha de papai, gente. Nós somos, né, irmãos? E não tem nada mais poderoso do que carregar esse título. Obrigada, meu irmão. Que Deus te abençoe. Irmãos, hoje é um domingo muito especial, porque é um domingo pós-radical. Tem os meus irmãos radicais por aí, não tem? Aí, Fael também voltou hoje do retiro. A gente volta pingando óleo, né? A gente volta querendo chorar por qualquer coisa. Eu trabalhei junto com a minha filha e com meu marido no Teams no final de semana passado. Inclusive, ele disse que nesse todo mundo ficou perguntando: cadê Maria? Cadê Maria, gente? Só no Teams um bebê dá para ir, agora no adulto não dá não, gente. Mas, irmãos, é isso, e eu estou aqui para servir. Eu vim como uma serva de Deus, como alguém que é apaixonada pelo Espírito Santo, completamente apaixonada por essa palavra. E enquanto a gente cantava, eu dizia para Deus que eu devo a minha vida a Ele, eu devo a minha história a Ele, e é por isso que eu estou aqui. Amém? Vamos abrir então a palavra de Deus no capítulo 5 do livro de Gênesis. Capítulo 5, nós vamos ler do versículo 21
ao versículo 24. Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz eu preciso ir para EBD. Tem que ir para EBD, irmãos. Vamos ler capítulo 5, versículo 21 ao 24. Vamos ao texto santo. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para si. Irmãos, se tem um dos grandes mistérios na palavra de Deus, um deles a gente acabou de ler, que é a vida desse homem, desse rapaz, que nós só temos isso aqui mesmo. Sobre ele, as informações são essas, são poucas, mas são suficientes para causar um constrangimento muito grande no nosso coração. A gente vai ver que no decorrer desse capítulo 5, no meio de repetitivos e morreu, e fulano viveu não sei quantos anos e morreu, nós temos Enoque que não morreu, mas ele foi arrebatado, né? Deus levou para si, depois de andar com ele. Nós vamos ver um rapaz que, no seu contexto, viveu pouco, mesmo sabendo que para nós é muito, mas naquele contexto ele foi um dos que menos viveu, mas foi o que gerou o mais velho da Bíblia, que foi Metusalém. E sabe, quando nós andamos com o Senhor, quando nós escolhemos caminhar com Deus, não interessa a idade em que nós tombaremos nessa terra, nós deixaremos um legado eterno na nossa geração. Ainda que vivamos pouco como Enoque, ainda que a nossa passagem por essa terra seja breve, quando nós andamos com Deus, quando essa breve vida, jornada, trajetória, ela é marcada pela presença de Deus, o nosso legado, ele é eterno. E Deus hoje, ele quer levantar pessoas aqui que não fazem história, mas que deixam um legado. Porque pessoas que fazem história, elas são boas de palavras, mas pessoas que deixam um legado, elas são boas com a sua própria vida. Porque as palavras, elas são boas, mas elas devem ser acompanhadas com a nossa vida. Se a nossa vida não denuncia o nosso discurso, irmãos, o nosso discurso é em vão. E alguém que tem uma boa vida, ela deixa um legado. Então Deus, ele tem o desejo de levantar pessoas, homens e mulheres aqui, meninos e meninas, que vão ter uma boa vida e que vão deixar um legado. E eu me alegro muito de ver os jovens, os adolescentes aqui, os homens, né? Vocês entenderam que o congresso é de mulheres, mas a igreja é de todo mundo, né, irmãos? E eu louvo muito a Deus pela presença de cada um. E quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós percebemos que ele escolheu viver uma vida em que a presença de Deus não fosse somente um ritual, não fosse somente um ritual de palavras. Ele escolheu não repetir os erros dos seus ancestrais. Ele repetiu não escolher a apatia dos seus ancestrais, muito pelo contrário. Ele resolveu andar na contramão de tudo aquilo que ele já tinha visto, de tudo aquilo que ele já tinha escutado como exemplo de vida, e resolveu andar com Deus. É uma expressão tão simples, mas é uma expressão que, além de ter sido banalizada nos nossos dias, ela faz toda a diferença, não só na nossa vida, mas na nossa geração. A vida de Enoque, ela aponta para um mistério revelado, e esse mistério é a comunhão. E foi por isso que eu comecei a falar de Enoque, irmãos. E aí eu tenho certeza que os irmãos se perguntaram o que ela está fazendo num congresso em que o tema é na mesa e ela está falando de Enoque. Mas, irmãos, a mesa, ela pode ter muitas referências. Ela pode ter uma referência de habitação, de presença. Mas a essência do significado e da representatividade da mesa é comunhão.
se nessa mesa nós não temos o entendimento de que ela foi posta ali para nós termos comunhão com o dono dessa mesa, ela perde todo o significado. E se tem alguém que pode nos ensinar, mesmo com pouquíssimas palavras, com pouquíssimos relatos sobre a sua vida e sobre comunhão, esse alguém é Enoque. Porque quando a gente vai ver lá em Êxodo capítulo 25, quando o Senhor começa a dar as instruções para Moisés sobre a construção do tabernáculo, o segundo objeto a ser construído é a mesa. E ela as medidas, né, em que o Senhor dá como instrução para Moisés, torna essa mesa diferente de todas as mesas que existiam naquela época, e já existiam. Os egípcios, por exemplo, já usavam a mesa, mas não usavam da mesma forma e com o mesmo propósito. Eram mesas como usada de criado, né, para você somente apoiar um objeto. Mas ali o Senhor inaugura um novo sentido e formato de mesa. Uma mesa em que ela possui pés para sustento, e uma mesa onde ele diz que ali estarão o pão da presença. Então era uma mesa que não só serviria de sustento para esse pão, mas já estava apontando para o sustento da presença dele nas nossas vidas, porque quem é o pão da vida é o próprio Jesus Cristo. Então, ali ele já está falando que sobre aquela mesa não vai parar somente um pão físico, mas um pão espiritual. Não vai sustentar somente uma vida física, uma vida fisiológica, mas uma vida espiritual, que é a que realmente importa. E se a gente começa esse assunto de mesa, sem falar de comunhão, irmãos, fica vazio demais. Não vai, com todo respeito, não vai encher o nosso coração daquilo que realmente é o desejo de Deus para nós. E é engraçado que isso tem se perdido nos anos. Irmãos, eu pesquisei e eu nem sabia que havia uma pesquisa sobre isso, mas hoje 74% da população brasileira não faz mais as refeições na mesa. Ela faz na frente da TV, no sofá, mas já se perdeu o costume de sentar à mesa para fazer as refeições. E era um costume desde a época de Jesus Cristo. Era, na verdade, o grande evento, sentar à mesa para se alimentar, né, e ter um momento de comunhão. E aí isso reflete muito o que nós temos vivido dentro das nossas igrejas. Irmãos, a sociedade, ela é o reflexo daquilo que a igreja está fazendo. As falhas da sociedade, muitas vezes, são o reflexo das falhas da igreja. O sucesso de uma sociedade, muitas vezes, reflete o sucesso da igreja. Porque é a igreja que sustenta a sociedade. Os pastores, os mestres, os missionários, a presença que domina esse lugar é que sustenta a sociedade. E aí, por que, talvez, que a gente pode se pensar assim, se perdeu lá fora o hábito de sentar à mesa? Então, onde nós estamos falhando como igreja no que diz respeito à mesa? Carol, eu ceio todo mês. Eu não falto uma ceia. É um compromisso na minha vida na igreja. Mas, irmãos, a ceia não é o significado pleno da mesa. A ceia é um memorial. Agora, a mesa, ela não é somente um pedaço de madeira em que nós colocamos no centro da nossa casa ou em que nós temos em algumas salinhas da igreja. Estar à mesa, sentar à mesa, ter uma vida como a de Jesus Cristo. Porque hoje nós perdemos até, inclusive, o significado que é comunhão. Quando a gente vai falar assim, vamos ter um momento de comunhão, o que ele é? Vamos sair para comer pizza? Vamos fazer um churrasco? Vamos sair para lanchar? Esse é o momento de comunhão que a gente tem. Mas comunhão não é isso, irmãos. A gente pode ter um momento de lazer, mas comunhão não é isso. Quando a gente vai lá no dicionário, eu anotei aqui para não esquecer, a gente vai ver que a comunhão, ela é a realização de algo em comum. Sintonia de sentimentos,
de modo de pensar, agir ou sentir. Comunhão é identificação, o dicionário diz. Então a comunhão não é sobre o lugar que você está indo, nem sobre a comida que você está bebendo. Mas a comunhão é sobre aquilo que você tem em comum com outra pessoa. E quando nós falamos de mesa dentro da igreja, à luz das Escrituras, o que o Senhor está dizendo é: não adianta você querer se sentar à mesa se você não quer ter comunhão comigo. Se você não abre mão do seu direito ou da sua vida para ter o mesmo modo de pensar que eu tenho, o mesmo modo de agir que eu tenho. Não adianta você querer sentar à mesa se você não frequenta os lugares que eu frequentaria. Não adianta você querer sentar à mesa se você não escuta as músicas que eu escutaria. Não adianta você sentar à mesa se as suas conversas não são conversas que eu teria. Irmãos, o plano de Deus não é sobre salvação, irmãos. O plano de Deus sempre foi sobre comunhão. Porque não há salvação sem antes ter comunhão. É por isso, e os pastores vão poder afirmar isso, não só os pastores, os líderes de célula, os diáconos. As pessoas vêm à igreja atrás de um Salvador. A humanidade deseja um Salvador que resolva os seus problemas. A humanidade está atrás de alguém que solucione os seus problemas. A humanidade está atrás de alguém que te dê um casamento, um carro, uma casa, um emprego, um filho, um aumento. A humanidade não quer um Senhor. A humanidade não quer um Senhor que se meta na sua vida e nas coisas que você faz. E é por isso que é muito mais fácil ir atrás da salvação do que buscar ter comunhão. Porque comunhão, irmãos, custa caro para a nossa carne. Na mesa da comunhão é lugar de reconciliação. É lugar em que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa razão, abrir mão do nosso direito, por amor e pelo bem do próximo. A mesa é lugar de cuidado. É lugar onde a gente se diminui, onde a gente se anula para cuidar e pelo bem do próximo. A mesa é lugar de serviço. É lugar onde a gente, antes de se servir, a gente serve o outro. Isso custa muito caro para a nossa carne. A mesa é lugar de reencontros, onde muitas vezes a gente precisa estar sentado do lado de pessoas e caminhar ao lado de pessoas que carnalmente a gente não desejaria. A mesa é lugar de amar as pessoas que nós, pela nossa escolha, a gente escolheria odiar. A mesa é esse lugar. A mesa não é balcão de emprego. A mesa não é balcão de oportunidade. A mesa é lugar de você ter comunhão com o Filho de Deus. E ter comunhão com o Filho de Deus significa, inclusive, ser santo como Ele é. Então, irmãos, que hoje nós saiamos daqui, e eu acredito que nem todos, com o entendimento correto acerca do que é ter comunhão com Deus. Porque a obra o Espírito Santo faz, mas nós temos a nossa parte nisso e nós precisamos nos esforçar para isso. Nos esforçar a ponto de sermos chamados filhos de Deus e sermos dignos desse título. Paulo pede isso, para que o povo se esforce para isso. E às vezes, irmãos, fica difícil porque nós tratamos as coisas de Deus como sobrenaturais e elas são num nível em que muitas vezes a gente torna como inacessível. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há muito tempo, eu morava em outra casa, eu ainda era seminarista. E aí eu comecei a assistir uma série, eu não vou falar o nome da série, mas é uma série de médicos. Eu sei que alguns de vocês já vão entender. Eu não vou falar o nome, porque vai ter gente aqui que vai ficar meio chateada. Uma série de médicos lá de fora, que tem não sei quantas temporadas. E eu comecei a assistir. E aí, é um negócio assim, é uma loucura. Você assiste um, do nada você já está assistindo 70. E eu me peguei vendo aquilo assim, dia e noite. Até que um dia, eu estava na 5ª temporada já. Eu estava sentada no meu sofá, eu já tinha
influenciado o Fael a assistir. A gente começou a assistir junto, era o nosso programa, juntos. Eu estava sentado no sofá da minha casa e do nada, não é do nada, é de repente, mas nunca é do nada, né? Eu pensei assim, será que Jesus estaria aqui do meu lado assistindo o que eu estou assistindo? Porque a série, irmãos, ela não é só focada na medicina. Ela tem adultério, ela tem episódios de homossexualismo e de bebedeira e um monte de coisa. E aí na hora eu falei assim, eu não consigo visualizar Jesus sentado do meu lado assistindo uma série dessa. E eu desliguei e falei, eu não vou mais assistir. Aí eu fui falar isso com o Rafael. Eu falei, olha, eu não vou mais assistir essa série. E aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu não consigo imaginar Jesus no meu sofá assistindo comigo. Então assim, se para eu assistir essa série eu vou ter que abrir mão da presença de Deus, eu não vou assistir mais não. Aí ele falou assim, então a gente não assiste nada. Eu falei, então a gente não assiste nada. Vocês estão entendendo? É uma questão de compromisso, irmãos. E eu tenho certeza, porque na época me chamaram de bitolada, de fanática, um monte de coisa. Mas eu tenho certeza que falaram a mesma coisa a respeito de Enoque quando ele andava com Deus a ponto de sumir. Eu tenho certeza que disseram para ele, Enoque, você está exagerando. Enoque, você está virando fanático. Você está o quê? Radical demais. Você está extremista, está religioso. Eu não sei o que as pessoas têm com essa palavra, religioso. Religião, irmão, significa no latim religare, é essa palavra. Significa religar, reconciliar. Quem fez isso conosco foi Jesus Cristo. Ele é a nossa religião. Então, quando alguém falar assim, você está muito... quando você começar a abrir mão de algumas coisas, por causa de Jesus, por causa da sua obra, por causa da sua presença, alguém falar, você está religioso demais, você fala assim, glória a Deus. Porque Jesus é a verdadeira religião, que nos reconcilia, que nos religa, que nos leva ao Pai. Então vocês estão entendendo que coisas simples, irmãos, coisas simples invadem o nosso dia, a nossa rotina. E quando você vai ver, já se tornou uma bola de neve no qual você não tem mais controle e condição de abrir mão. A comunhão, irmãos, é uma escolha. Eu ali, o Espírito Santo me deu o discernimento, mas eu poderia simplesmente, isso é voz da minha cabeça, eu estou inventando, estou ficando maluca, e seguir em frente assistindo aquilo ali. E não só isso, como outras coisas, outros conteúdos. Porque o engraçado é que a gente acha que as obras do diabo vão vir exatamente como a gente espera. É alguém dando em cima de alguém, é alguém flertando alguém, alguém oferecendo droga, alguém te chamando... Gente, já deu, isso aí já está batido já. Agora as obras são sutis, vão chegando através dos conteúdos, das redes sociais, dos conteúdos na televisão, das músicas. E quando você vai ver, você está tão tomado por aquilo ali, que não mais as coisas de Deus enchem a sua mente, mas as coisas do século. Mas você vai dizer, mas eu sou crente, mas eu não sou alienado. Irmãos, nós não devemos ser alienados a respeito das informações do mundo onde nós vivemos, até porque a partir daí nós agimos, nós fazemos as nossas missões. Mas se ser alienado significa não compactuar com essas coisas do mundo, eu sou com muito orgulho. Às vezes a minha mãe, ela é afastada. Eu estou na obra e eu peço que os irmãos orem por mim. E ela é muito assim, explosiva, sabe? Tudo ela quer resolver no grito, no tapa, tudo isso. E aí às vezes acontecem algumas situações comigo e eu compartilho com ela. E aí, e o que você fez, Carol? Eu falei assim, mãe, eu vou esperar, né? Agir assim também não dá. Ela, gente, você não é desse mundo, não. Mas é verdade, irmãos. Crente não é normal. Nós não fomos criados para sermos normais. Você sabe que quem se tornou normal? Sansão. Quando no decorrer de episódios, sequência de desobediência, perdeu a sua força e se tornou alguém normal. Não era mais um nazireu. Não tinha mais a presença de Deus sobre ele. Crente não foi criado para ser normal.
em algum momento da sua vida, alguém já falou para você que você não é normal, inclusive na pandemia. Um povo, irmãos, quer ver um povo que passou por essa pandemia bem, foi o povo de Deus. E bem, não estou falando assim que não pegou a doença, não, eu peguei 2 vezes. Mas bem, confiante, em paz, descansando naquilo que Deus tinha e sabendo que todas as coisas acontecem com a sua permissão, debaixo da tua soberania. Bem, um povo confiante. A igreja de Jesus, não a dos homens. A igreja de Jesus não parou, irmãos. Os irmãos perceberam isso? A igreja de Jesus, ela não parou. Tentaram fechar as nossas portas. Tentaram limitar o nosso alcance. Mas a igreja de Jesus, dominada pelo teu Espírito, ela não parou e não vai parar. E uma coisa que eu preguei num domingo de manhã lá na nossa igreja, eu queria pedir aos irmãos, talvez a gente até faça um parêntese. Não fiquem, eu queria pedir, não fiquem preocupados com a igreja. Nós estamos num período aí conturbado, de eleição, e eu queria pedir aos irmãos, inclusive sobre essa igreja, não fiquem preocupados com a igreja. Porque essa igreja aqui pertence a Jesus Cristo. E a igreja que pertence a Jesus, ela já tem o seu destino traçado. E é um destino de triunfo, irmãos. A igreja triunfou junto com Jesus na cruz. Se a sua igreja, se você não pertence a essa igreja, se a sua igreja pertence a algum homem, agora você precisa se preocupar. Agora, acerca da igreja de Jesus, os irmãos não precisam se preocupar. Pode ganhar X, pode ganhar Y. A igreja não vai parar. Porque a igreja, além de ser lugar da habitação da presença de Deus, ela é lugar daqueles que têm comunhão com o Filho de Deus. Esse precisa ser o nosso desejo. Essa precisa ser a nossa escolha. Quando a gente vai ver o episódio de Marta e de Maria, Jesus diz que ela escolheu a melhor parte. E por que é tão difícil muitas vezes sentar nessa mesa, irmãos? A gente critica muito Marta, mas a gente tem muito mais de Marta do que de Maria, irmãos. A gente critica muito Jonas, mas a gente tem muito mais de Jonas do que de Naum. A gente critica muito as pessoas muito vulneráveis na Bíblia, mas elas dizem mais sobre nós do que as outras. Muitas vezes nós escolhemos como Marta, e olha, quando eu li a primeira vez esse episódio no Evangelho, eu fiquei assim, ô Jesus, coitada de Marta, porque se eu te recebesse na minha casa, eu não ia querer te servir um miojo. Eu ia querer preparar um banquete. Só que, irmãos, Jesus não precisa que você prepare um banquete, porque quem dá o banquete é Ele. E o grande interesse de Jesus não é que você vá para a cozinha preparar nada para Ele. O grande interesse de Jesus é que você habite aos pés dEle, escolhendo a presença dEle. Mas muitas vezes nós escolhemos o serviço, é mais fácil, não custa na nossa carne. E olha, eu não tenho nada contra fazer, porque eu faço muito. Se tem alguém que gosta de ficar na igreja, irmãos, e é uma coisa que a gente passa de família. Quando a gente vai embora do culto, pergunta a Rafael, a gente tem que procurar na Lu debaixo das cadeiras, porque ela não quer ir embora. A gente tem que ficar correndo pelo pátio, na Lu, vamos embora, ela não quer ir embora. A gente sempre sai, irmãos, mesmo com a neném. A gente sempre sai junto com a zeladora da igreja. Todo domingo a gente fala, olha, hoje a gente vai voltar cedo. A gente nunca volta, nunca volta. Então eu amo estar na igreja, eu estou lá de segunda a quinta, atendendo as pessoas, servindo as pessoas. Quando eu não estou atendendo, eu estou atrás de uma vassoura, porque eu amo dar uma varrida nos lugares, às vezes nem preciso, mas eu quero varrer. Eu compro, vamos comprar pão, vamos fazer molho de cachorro quente, porque os meninos ainda estão indo lá para a obra. Não tenho nada contra o serviço, mas o serviço precisa ser uma consequência de uma vida de devoção a Jesus. O serviço precisa ser uma consequência de uma vida de amor a Jesus. O serviço não pode vir antes da devoção. Ali, quando Marta e Maria estavam naquele episódio, Jesus chegou na casa. Jesus chegou na casa. Irmãos, não existe nada mais interessante do que ouvir a Jesus e desfrutar da sua presença. Mas Jesus fala, Marta estava preocupada com muitas coisas. A mente de Marta estava tomada de muitas coisas. E com certeza não eram das coisas de Deus.
E é por isso que a gente se preocupa muito, porque nós estamos enchendo a nossa mente de conteúdos que não são da parte de Deus. Paulo escreve a carta aos Filipenses no capítulo 4 pedindo para que a gente medite naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que tem boa fama, naquilo que possui louvor. E a partir disso, ele deixa uma promessa: quem faz isso, o Deus da paz seguirá com eles. E muitas vezes nós não temos essa paz porque nós enchemos a nossa mente com coisas que não vêm do Senhor. Nós meditamos em revista, nós meditamos em sites de fofoca, nós meditamos, pasmem, em horóscopo, nós meditamos em conversas vãs, nós meditamos sobre a vida do outro. Enquanto Paulo está dizendo, não, vocês precisam encher a mente de vocês das coisas de Deus, das coisas de Deus. E com certeza Marta estava muito preocupada porque a sua mente não estava cheia das coisas de Deus. Ela estava preocupada com coisas que não faziam sentido. É engraçado quando Jesus fala assim: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Irmãos, podem tirar seu ministério, irmãos, podem tirar seu cargo na igreja, podem tirar seu título, mas a presença de Deus ninguém tira do seu coração. Ninguém tira, irmãos. Podem te tombar, podem fazer o que for, mas a presença de Jesus, a comunhão com o Filho, ninguém tira do seu coração. Ninguém é capaz de tirar isso de nós. Ele mesmo disse isso. Só que é muito mais fácil ir atrás dos nossos interesses do que sentar à mesa da comunhão. É muito mais fácil, não, eu preciso alcançar a liderança desse ministério. Eu preciso de um novo emprego. Eu preciso de um filho. Eu preciso de um novo casamento. Eu preciso de um aumento, de um carro novo, de uma casa própria. Eu preciso de alguém para solucionar os meus problemas. Deixa eu falar, irmãos, o seu maior problema não é a falta de carro. O seu maior problema não é nem a doença que te aflige. O seu maior problema não é estar muito tempo solteira. O seu maior problema não é estar tentando há anos engravidar. O seu maior problema não é ter um emprego insatisfatório. O seu maior problema não é ter um salário baixo. O seu maior problema é o pecado. E ele, só Jesus pode solucionar. Esse é o maior problema da humanidade. Não é o câncer, não é a AIDS, não é o Covid, é o pecado. E para este, sim, nós temos um Salvador. Só que, olha que coisa maravilhosa. Quando nós vamos atrás desse Salvador para solucionar o nosso pecado, automaticamente nós estamos atrás da nossa comunhão com Jesus. Porque a Bíblia fala que Deus não tem comunhão, Ele não tem parte com o pecado. E quando nós buscamos ter comunhão com Deus, nós automaticamente já temos que abrir mão das coisas que nos fazem pecar, daquilo que nos leva ao pecado. E como a série que eu disse para os irmãos, coisas sutis, irmãos. Coisas com aparência de inocente, não vai te fazer mal nenhum. É só uma série. A gente diminuiu as coisas que têm um poder nocivo muito grande para a nossa mente, para o nosso coração. Nós precisamos escolher essa melhor parte. Ali, quando a gente vê Marta e Maria, nós podemos dividir até alguns públicos da igreja. Aqueles que estão espiritualmente comprometidos com Deus e aqueles que estão comprometidos somente com a tradição humana. Essa tradição que essa sim é uma religiosidade nociva. Só querem fazer. Mas Jesus não te chamou para fazer, Jesus te chamou para ser. Jesus te chamou para ser filho. E aí depois você vai ser servo. Hoje eu lecionei na aula da EBD, nós começamos o livro do profeta Abacuque, e aí nós estávamos conversando sobre alguns assuntos, e aí estava Abacuque fazendo as perguntas sobre a invasão dos babilônios na terra de Judá, e são muitas perguntas, ele faz muitas perguntas, e eu também queria abrir um outro parênteses, irmãos. Deus não tem problema com as suas perguntas.
Se alguém te disse assim, olha, você não pode fazer pergunta para Deus, não. Não se apresenta diante de Deus com questões, não. Não, isso não existe, irmãos. O primeiro capítulo de Abacuque inteiro são só perguntas. Quando a gente vai ver alguns salmos de Davi, são muitas perguntas. Onde o Senhor está? Por que o Senhor está demorando? O Senhor esqueceu de mim? Deus não tem problema com as nossas dúvidas, irmãos. Na mesa, Jesus não teve problema com a dúvida de Tomé. Jesus tem problema com falsidade. Jesus tem problema com gente que tenta fingir ser algo que não é, que foi com Judas. Agora, as nossas dúvidas, Ele tem a bondade e benevolência para te explicar. Não nos deve explicações, mas por bondade Ele nos explica. E ali Abacuque eram muitas dúvidas, muitas perguntas. Como pode uma nação ímpia, cruel, imunda disciplinar o seu povo? Como pode uma nação como essa ser usada por um Deus santo? Porque, irmãos, é justamente isso. Deus usa quem Ele quer. Deus usa até uma mula, irmãos. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Então eu não posso ser servo? Pode, mas Jesus fala assim, eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Amigo. E sabe em que contexto João Batista fala que ele é amigo do noivo? Quando ele diz assim, convém que ele cresça e eu diminua. Porque é isso que acontece com quem tem comunhão. Acontece com Enoque. Some, desaparece. E é isso que o Senhor quer nos chamar a viver a partir de hoje. E a continuar vivendo para muitos aqui. A viver uma vida, uma comunhão ao ponto que nós estamos mortos em vida. A repetir a mesma declaração de Paulo, lá para os Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo, então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A repetir declarações como a de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do 7 ao 11, quando ele começa a listar todos os seus títulos. Eu era hebreu de hebreus, eu pertencia à tribo de Benjamim, eu fui circuncidado com 8 anos. Eu era fariseu, no que diz respeito ao zelo, eu era perseguidor da igreja. E depois ele viu, irmãos, era como se, vamos botar nos dias de hoje, era como se alguém dissesse assim, eu passei em primeiro lugar na FMC, ou em Direito na UERJ, eu fiz a minha pós em Paris. Falei em Paris porque eu lembrei de uma amiga que fez Direito e fez pós em Paris. Meu CR era não sei quanto. Eu sou de família de nobre nascimento. Vamos botar no contexto pós-moderno? Eu tenho esse diploma, eu tenho esse certificado, mas quando eu conheci a Cristo, eu percebi que todas essas coisas eram menor que lixo, perto da sublimidade de conhecer a Cristo Jesus. E aí Paulo diz assim, o que eu quero é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar, eu quero ter comunhão com os seus sofrimentos. Ser conforme a Ele até a morte e ser achado nele. Agora, irmãos, Paulo está ensinando que não, tudo bem, as pessoas veem Jesus em você. Quantos irmãos aqui já ouviram isso? De alguém, eu vejo Jesus em você. Não é bom a gente ouvir isso? Mas agora Paulo está falando, não, agora eu quero que as pessoas me achem em Jesus. Agora o nível de comunhão está sendo elevado para as pessoas olharem para Jesus e ver você. É para quando as pessoas encontrarem Jesus e falar assim, ué, achei fulano ali. É para quando as pessoas conhecerem a Jesus, lembrarem de, é verdade, lembrei do pastor Robson. Eu vejo o pastor Robson em Jesus. Eu consegui achar o pastor Fred em Jesus. Sempre foi sobre comunhão, irmãos. Do Gênesis, pelos evangelhos, ao Apocalipse, sempre foi sobre comunhão. Começou com um Deus que todos os dias descia ao jardim para conversar com seus filhos. Continuou com Deus que escolheu para si, ungiu para si um rei que antes de ser rei era pastor. Continuou com um Deus que se fez carne, desceu e habitou entre os homens e sentou à mesa
para ter comunhão com homens cheios de defeitos e pecados como eu e você. E terminou com um Deus que vai chamar a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Sempre foi sobre comunhão, irmãos. Nunca foi sobre salvação, sempre foi sobre ter comunhão. Parte com o Filho de Deus. Mas a pergunta que eu quero que os irmãos se façam nessa noite é: por que é tão difícil sentar nessa mesa? Mas por que é tão difícil? Porque, irmãos, se nós não estamos sentados nessa mesa, nós estamos sentados em outra. E a pergunta que eu quero fazer é: em que mesa você tem se sentado? Porque o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 20, onde ele está falando sobre... Ele está fazendo uma recapitulação para a igreja sobre a trajetória de idolatria do povo de Deus no deserto. E aí ele vai falar assim: você não pode comer da mesa de demônios e querer comer da mesa de Deus. Você não pode beber do cálice de demônios e beber do cálice de Deus. E aí Jesus está falando: vocês não podem ter dois senhores. E aí Josué está falando no capítulo 24: se vocês querem servir ao Deus dos amorreus, que sirvam o Deus dos amorreus. Mas se vocês querem servir ao Deus de Israel, sirvam ao Deus de Israel, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem como. Se você não está sentado na mesa de Deus, irmãos, se você não se alimenta de Deus, se você não bebe de Deus, você está se alimentando e está bebendo de alguém, de outra pessoa. Em que mesa você tem se sentado? Será que é na mesa da murmuração? Será que é na mesa da idolatria, da egolatria? Será que é na mesa da distração? Será que é na mesa da negociação? Será que você tem negociado princípios absolutos e inegociáveis de Deus? Será que é na mesa do interesse? A mesa do carro, a mesa do casamento, a mesa do filho, a mesa do salário, a mesa da promoção? Em que mesa você tem se sentado? Porque o seu lugar não é longe da mesa de Deus. O seu lugar é na mesa de Deus. É ali que Ele quer que você habite. O que a mesa significa para você? E eu quero que você faça essa pergunta para o seu coração: o que a mesa significa para mim? Irmãos, os discípulos foram falar com Jesus sobre seus familiares. E ele fala assim: a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E depois, mais pra frente, ele fala assim: a minha comida e a minha bebida é a vontade do meu Pai. Mais uma vez, é sobre comunhão. Não é, irmãos, sobre os lugares que você habita, mas é sobre aquilo que você tem se alimentado. Será que o seu alimento é a vontade de Deus? Será que a sua bebida é a vontade de Deus? Quando nós ceiamos, irmãos, aquele memorial é quando nós estamos nos alimentando de fato da presença de Deus. Nós estamos declarando para o inferno, para o Espírito Santo, para as pessoas, que a nossa comida, a nossa bebida é ter comunhão com Jesus. Essa é a ceia, irmãos. É quando nós estamos dizendo: eu tenho comunhão com o Filho de Deus, eu vivo em comunhão com o Filho de Deus. Mas nós estamos tão ocupados. Nós estamos como uma geração. Juízes capítulo 2. Está escrito uma geração que como se não pertencesse a Deus, porque não conhece o Senhor. Uma geração que saiu do deserto, entrou na terra prometida e se distraiu. Se distraiu com um trabalho novo. Se distraiu com a cultura nova, se corrompeu com os costumes, e era uma geração que não parecia pertencer ao Senhor, porque não conhecia Ele. Enquanto Jesus, na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, vai falar: a vida eterna é esta, conhecer a Ti, único Deus, e a Jesus Cristo. E nós queremos
Nós queremos o céu, irmãos. Nós queremos a eternidade, mas a eternidade já começou. A eternidade começa aqui quando a gente se compromete, se submete, se dispõe e dispõe toda a nossa vida a conhecer a Jesus, a conhecer a sua vontade, a viver a sua vontade, a se dobrar diante daquilo que Ele tem para nós. E às vezes a gente faz muitas perguntas ao Senhor. Senhor, por que está tão pesado? Por que o fardo está tão pesado? Por que o ministério está pesado? Por que o serviço na igreja está pesado? Por que a minha vida, o meu casamento, por que todas as áreas da minha vida estão tão insuportáveis? Porque você não está sentado na mesa, irmãos. Porque quando Jesus termina de falar assim para os judeus: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele termina falando assim: e aprendei de mim. Aprendei de mim, não dos homens. Senta na minha mesa e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo, ele existe, mas ele é leve. E o meu jugo é suave. Se o seu fardo está pesado, irmão, você não está carregando o fardo de Jesus. Se está pesado é porque não é o fardo de Jesus, porque o fardo de Jesus não é pesado. A Bíblia fala que os ensinamentos de Deus, eles não são penosos, irmãos. Se está errado é porque você não está na mesa de Deus. Você não sentou na mesa de Deus. E o nível de Enoque é o padrão estabelecido por Deus sobre comunhão. Andar com Deus, caminhar com Deus, a ponto das pessoas não mais te reconhecerem e perguntar o que está acontecendo. Eu lembro uma vez, irmãos, que eu me converti em 2016. E eu era a última neta provável a se converter. Os meus avós são membros fundadores da igreja na qual eu sirvo hoje. Eu era a última neta provável a se converter. Tinha uma pessoa de São João da Barra, que é de lá que eu sou, provável a se converter. De todo o coração. Primeiro que eu odiava a igreja na qual eu sirvo hoje. Eu odiava aquela igreja. Porque a minha mãe, cresceu lá. Só que quando ela conheceu meu pai era ímpio, né? E aí meu avô botou ela para fora de casa. Então meu pai sempre teve uma referência muito ruim dos crentes e da igreja batista. Então ele me ensinou desde pequenininha a não gostar de crente e não gostar daquela igreja. Então eu odiava aquela igreja, irmãos. Cuidado, você que não gosta da igreja. Cuidado. Eu odiava aquela igreja, irmãos. Aí teve uma época que a minha mãe começou a me obrigar a ir. Eu botava a roupa mais curta, eu botava o decote mais aberto, só de afronta, porque tá me obrigando aí, então eu vou do jeito que eu quero. Eu era a última provável. Eu desfilava no chinês, na escola de samba, carnaval. Não vou contar tudo, não. Mas era assim, uma vida bem perdida mesmo. E eu lembro que quando eu me converti, como todas as conversões são sobrenaturais, e foi muito sobrenatural, porque irmão, se tinha reunião da zeladoria da igreja, eu estava. Eu queria estar em tudo a igreja. Teve uma vez que eu fui na reunião de liderança, eu só fui descobrir que era da liderança quando eu estava lá. E me perguntaram: você está fazendo o que aqui? Eu falei: eu estou na reunião da igreja. Mas eu sou da liderança. E gente, que vergonha. Mas eu fiquei lá. Eu queria comer e beber de tudo que Deus estava me servindo. Eu queria conhecer aquilo. Eu lembro que eu postei uma foto minha antiga, quando eu saía para boate e tal. E uma foto minha hoje em dia. Aí eu lembro que uma amiga, ela ainda ela pegou o celular e falou assim: Carol, aqui ó, tá demais, desnecessário isso aqui. Eu falei assim: por quê? Ela: não, a gente já sabe que você mudou, agora isso aqui vai gerar escândalo para você. O que está acontecendo com você? E aquilo, irmãos, foi obra do Espírito Santo, não me gerou tristeza, ofensa. Eu fiquei assim: realmente as pessoas estão vendo que eu estou mudando. E glória a Deus por isso, porque só o Espírito Santo pode fazer isso. E aí as pessoas diziam isso. Como eu tenho certeza que um dia disseram para você: foi o que aconteceu com você? Cadê aquele outro fulano? Não é assim que eles falam? Cadê aquela Carol? Gente, eu era fascinada, doente. Ele está de prova por Beyoncé, vocês não fazem ideia. Vocês estão rindo, né? Eu fazia loucuras por ela. Eu tinha bandeira
bottom. Eu fui no show. Insuportável. Loucura. E aí, quando eu me converti, eu ainda escutava, mas aos poucos eu fui ficando incomodada. Eu nem sabia a letra, que era tudo em inglês, né? O brasileiro, ele canta e nem sabe quem está cantando. E aí eu comecei, não, tô enjoada. Eu lembro quando eu falei isso para Rafael, ele falou assim, você está brincando? Eu falei, não, tô enjoada, não quero ouvir mais não, porque eu fazia ele escutar dia e noite aquilo no carro, gente, você não faz ideia. Era insuportável, tadinho do meu marido. E aí, eu simplesmente falei, não quero mais, não quero ouvir. E aquilo estava gerando, não é possível. Estão fazendo a lavagem, e fizeram a lavagem. O Espírito Santo faz a lavagem na nossa vida, irmão. O Espírito Santo queima tudo que é de ruim, faz tudo novo. E se a sua vida não está testemunhando isso, amigos, tem algo errado. Não é esse o evangelho que Jesus prega. O evangelho de Jesus não vem para te melhorar. O evangelho de Jesus vem para te destruir. Vem para acabar com você e fazer tudo novo, irmãos. O evangelho de Jesus não vem para dar um upgrade na sua vida. Jesus não é uma cereja no bolo. Sabe uma coisa que a gente fica repetindo? A gente fala assim, a pessoa que não é crente, fulano é tão gente boa, só falta aceitar Jesus. Gente, falta tudo, gente. Falta tudo. Jesus não é um laço que a gente bota no presente para ficar bonito. Jesus não é a cereja, uma vela, um topo de bolo que a gente bota para dar o grande finale. Não! Jesus, a Bíblia fala que ele é fogo consumidor. Não é um foguinho de lareira que a gente senta do lado assim para dar uma esquentada e a gente ficar confortável. Não! Jesus não vem para trazer conforto. Ele mesmo diz, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer divisão. Eu vim para confrontar vocês. Eu vim para consumir vocês por inteiro e não para dar uma melhorada na sua aparência, na sua vida, não. Eu vim para mudar tudo, para acabar com tudo e fazer tudo novo. E se a sua vida não reflete essa transformação, se a sua vida não reflete esse espanto nas pessoas, a ponto delas se perguntarem o que aconteceu com você, o que fizeram com você. Esses dias eu estava dando discipulado para os adolescentes e eu falei assim, eles voltaram do radical, né? E estão pegando fogo. Teve umzinho que a menininha veio no apelo, ele deu uma carreira no meio do corredor da igreja, parecia que ele ia assaltar ela. Eu falei, calma, Paulo Vitor. Um desespero, coisa linda, né? E aí a gente vai fazendo aquele trabalho para aquilo ali permanecer. E aí eu conversando com eles, eu falei assim, vão falar para vocês que vocês estão insuportáveis. Vão falar para vocês que você agora só sabe falar negócio de Deus e de igreja. Alegrem-se. Alegrem-se. Quer comentário melhor da gente ouvir? Que a gente só sabe falar da igreja? Que a gente só sabe falar de Jesus, irmãos? Esse nome doce que só de falar a gente tem vontade de se deitar no chão e ficar maravilhado nessa presença. Tem coisa melhor do que alguém falar para você que você só sabe falar de Jesus? Eu falei, se alegra, rapaz. Isso não é ofensa para um crente. Isso é o melhor dos elogios, irmãos. O que eles entendem como ataque, a gente recebe como uma bem-aventurança. E é esse o padrão que Deus está estabelecendo desde Gênesis. Anda comigo a ponto das pessoas não te verem mais. Anda comigo a ponto das pessoas entenderem, não, aquele ali é amigo de Deus. Aquele ali é como Abraão, que vai somente pela voz de Deus. Deus não disse se ia ter escola por perto, onde ia levar. Deus não disse se ia ter mercado por perto, se a terra era boa para se habitar. Deus só falou, larga tudo e vai. E ele foi, irmãos. Irmãos, a voz de Deus ela é suficiente para mover a nossa vida. A gente não precisa dos detalhes, de um mapa. A gente só precisa da voz. A voz falou com você, siga a voz do Cordeiro. E Abraão foi chamado amigo de Deus. E depois João Batista está falando. O padrinho do casamento, ele se alegra com a beleza do noivo, com a vida do noivo. E eu sou esse, eu sou amigo do noivo. Amigo do noivo, que conhece os segredos. Amigo do noivo, que desaparece, diminui para ele crescer, amigo do noivo, que depois vai despertar em Jesus a declaração dizendo, não, dos nascidos de mulher,
Ninguém foi mais importante que João Batista. Os amigos do noivo são os preferidos de Jesus, irmãos. Deus não tem filho predileto, mas Ele tem aqueles que são mais próximos. Porque numa casa de 5 filhos, todos são amados, mas tem um que faz de tudo para agradar o Pai. E esse recebe a voz de Deus como para Jesus: esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer, porque Ele faz a minha vontade, Ele é a minha vontade, Ele cumpre os meus propósitos, Ele me obedece. A intimidade com Deus tem que nos fazer desaparecer, irmãos. Não tem negócio, não tem atalho, tem um caminho, uma verdade e uma vida. É uma só. É um artigo definido, não é uma de indefinido, é o caminho, é a verdade, é a vida. Não tem negócio, irmãos, não tem atalho, não tem conversa, não tem jeitinho. Ou é Deus ou não é nada. Ou é com Ele ou não é com ninguém. Ou nós somos santos ou nós não somos nada. Sentar à mesa, irmãos, não diz sobre você, mas diz sobre o anfitrião. Anfitrião este que é o próprio Cristo. A igreja, irmãos, não é um lugar que você vai ocupar um cargo. A igreja é um lugar que tem uma mesa posta só para você sentar. E nessa mesa tem lugar para todo mundo. Nessa mesa tem lugar para todo mundo. E aí, quando nós entendemos isso, nós já não somos mais como o filho, o irmão mais velho que ficou quando o pródigo saiu. Quando o pródigo volta, ele fica chateado e fala assim: eu estou aqui te servindo o tempo todo. E o Senhor não faz nem 10% da festa que o Senhor está fazendo para ele, que foi lá, fez um tantão de besteira e voltou. Não está escrito assim não, irmãos, mas é a mesma coisa. E aí o pai fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu. Às vezes a gente fica como esse irmão mais velho, irmãos. A gente foca muito no pródigo, né? Mas essa parábola também fala muito sobre o irmão mais velho, que muitas vezes nós nos comportamos assim. Porque a gente só está fazendo, a gente só está fazendo, a gente só está fazendo. E a gente esquece de ser. E aí quando a gente se esquece de ser, a gente se esquece da nossa herança, a gente se esquece daquilo que é nosso de direito, a gente se esquece de Deus falando: o que é meu é seu. Enquanto você está atrás de um cabrito que eu estou fazendo para o outro, eu já te dei o cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. Às vezes a gente fica atrás de muitas coisas, irmãos. Muitas coisas, muitos cargos, muitos títulos, muitas honras, reconhecimento. Mas toda honra e reconhecimento que a gente poderia ter, a gente já ganhou na cruz do Calvário, irmãos. Às vezes a gente fica querendo um cabrito. Senhor, eu queria um cabrito. Eu queria uma festa dessa que você faz para fulano. Eu queria ser tratada assim. Eu estou aqui na igreja, eu lavo o banheiro, eu sirvo água, eu arrumo o tapete, eu faço a decoração, eu faço estudo com fulano, com ciclano, eu saio com o cachorro do diácono, eu faço tudo na igreja e o Senhor não me deu a mínima atenção como você está dando para esse desviado que está voltando aí. Mas espera aí, irmãos, Ele já deu tudo para a gente, tudo. Tudo. Enquanto a gente está querendo... Na verdade, enquanto Ele já deu o cordeiro, a gente fica querendo um cabrito. Um cabrito. Enquanto Deus já deu a mesa, já serviu a mesa e diz: ó, só vem e senta para você ter parte comigo. A gente quer outras mesas, a gente quer outros lugares. A gente se comporta muitas vezes como fariseu, querendo os melhores lugares, o privilégio e isso e aquilo, enquanto o Senhor está falando assim: eu tenho uma mesa pronta para você. Vem e senta. Vem e senta, só senta. E come da minha vontade, bebe da minha vontade, se deleita na minha presença. Abandona tudo isso que você entendeu como importante, como precioso, que Paulo diz que agora é lixo, e vem desfrutar da minha presença. Vem me conhecer, vem ter parte com os meus sofrimentos, vem para você ser achado em mim. Irmãos, queria pedir que a igreja... Estou caminhando para o final, viu? Eu sou ovelha do pastor Max, pastor Robson. Não esquece disso.
Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler até o versículo 14, que diz assim: De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: Digam aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos dar uma pincelada. Aqui Jesus está explicando todo o plano de Deus. Deus envia os seus profetas para convidá-los ao arrependimento, para convidá-los a se converter de todo o coração. Eles ignoram. Deus vai lá e envia mais os seus profetas. E agora, além de ignorar a mensagem, eles perseguem e matam os profetas. E agora, o evangelho se abre, não somente para os judeus, mas também para os gentios. E agora, todos aqueles que creem estão convidados para a festa, estão convidados para o plano. E aí ele diz: agora chamem todos, os bons e os maus, aqui dando talvez uma referência, os judeus e os gentios. E aí eles vêm, todos são chamados, todos são convidados. Os irmãos concordam com o convite do evangelho é para todos? Mas aí o Senhor diz que enquanto ele estava lá nessa festa, havia uma pessoa que não estava com veste nupcial esta que dá referência a um vestido de noiva. E o vestido de noiva é que cor, irmãos? É branco. Branco, na Sagrada Escritura, dá uma referência à pureza, à santidade. E se não for para ficar do jeito de Deus, tá fora, irmãos. Aqui a festa, todo mundo foi convidado, mas só fica na festa aqueles que estão do jeito de Deus. E qual é o jeito de Deus, pastora? Santo, como Ele é santo. E você só se torna santo como Ele se você tiver comunhão. Eu acho que eu já falei o suficiente sobre comunhão. E a parábola das bodas, irmãos, não é só uma parábola. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, nós vamos ver João tendo a grande revelação da igreja se reunindo nas bodas do Cordeiro e o grande casamento da noiva com o noivo acontecendo. Mas para isso, irmãos, a comunhão nos prepara. A comunhão é um ensaio daquilo que a gente vai viver no céu. A comunhão é um preparo para aquilo que o Senhor merece e é digno de receber de cada um de nós, da sua igreja. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria pedir que você começasse a falar com o Espírito Santo nesse momento sobre tudo aquilo que Ele já ministrou no seu coração. Talvez eu nem precise ir muito longe, porque você já sabe o que Deus falou com você.
Você já sabe as direções, os pedidos, as ordens que o Senhor já fez ao seu coração. Eu não preciso ir muito longe. E o Espírito Santo hoje, talvez ele não esteja te fazendo um convite para te promover. Talvez ele não esteja te fazendo um convite muito sedutor, muito atrativo. Talvez o convite seja um convite meio louco de abandonar algumas práticas, abandonar algumas preocupações, renunciar a algumas culturas e opiniões para ter comunhão com o Filho. Mas é o convite, irmãos, que vem da parte de Deus. E Ele já falou com você. Eu sei que Ele já falou com você. Começa a responder a Ele. Entenda que a sua vida, a minha e a sua vida, a nossa vida é uma resposta. Ela tem que ser uma resposta a quem Deus é. E hoje você vai dar essa resposta. Espírito Santo de Deus, aquilo que o homem pode fazer, nós já fizemos. O homem pode pregar, o homem pode cantar, mas fazer ressuscitar só o Senhor pode fazer. O homem pode preparar esboço, o homem pode preparar sermão, o homem pode ter uma linda voz, mas só o Senhor pode trazer à vida aquilo que estava morto. Só o Senhor pode tirar do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Só o Senhor pode despertar aquele que está dormindo. Só o Senhor pode fazer a metanoia. Só o Senhor pode tirar o coração de carne, o coração de pedra e colocar o coração de carne. Só o Senhor, Espírito Santo, pode fazer isso. E nós te clamamos pela tua intervenção nessa noite. Nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor já falou aos corações. Nós sabemos, Espírito Santo, que o Senhor já escolheu os seus. Nós sabemos, Espírito Santo, que existe um lugar para cada um deles ocupar e se alimentar do Senhor. Eles só precisam se levantar. Eles só precisam se levantar e ir de caminho ao seu encontro. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, mova as águas desse lugar agora em nome de Jesus. Que o teu rio de vida flua sobre esse altar. Que o teu rio de vida, impetuoso, forte, possa agitar as águas dos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muda o nosso entendimento acerca daquilo que o Senhor quer de nós. Muda as nossas opiniões, muda a nossa cultura, Senhor. Estabeleça a cultura do céu nas nossas mentes. Estabeleça a tua opinião sobre as nossas vidas, ó Pai. Faça a tua obra, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós choramos e clamamos, ó Pai, não no nosso nome, não no nome de homens, mas no nome do Filho do Homem, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quero pedir que em nome de Jesus, você faça uma oração comigo. Não precisa ser em voz alta. Repita comigo, Senhor. Senhor, hoje eu entendi que a mesa não é um lugar em que eu sou convidado a viver em conforto. Hoje eu entendi que a mesa não é um lugar onde eu fui convidado para ser melhorado. A mesa não foi um lugar, não é um lugar onde eu sou convidada a ter uma oportunidade, um ministério, um cargo. Mas a mesa é o lugar onde eu desfruto da tua presença. A mesa é o lugar onde eu me alimento de quem o Senhor é. A mesa é o lugar onde eu me torno cada vez mais semelhante ao Senhor. A mesa é o lugar onde eu tenho comunhão contigo. A mesa é o lugar onde eu desapareço e você cresce em mim. Onde eu não sou mais, não somente o Senhor é achado em mim, mas eu sou achado no Senhor. Hoje eu entendi, Pai. Eu entendi o que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor espera de mim. E eu estou me entregando para o teu plano agora, nesse momento. Eu me entrego aos teus desejos, eu me entrego ao seu convite. E eu me levanto para sentar à sua mesa, Jesus.
E eu faço essa oração com o meu coração. Eu faço essa oração com a minha alma, com o meu entendimento, com a minha força. E me entrego, ó Pai, agora, nessa noite, aos teus desejos, à tua vontade soberana. Em nome de Jesus. Que eu oro em nome de Jesus. E eu queria pedir que, se você fez essa oração comigo, se você entendeu, é sobre entender. Se você entendeu o chamado de Deus na sua vida, para sentar à mesa, conhecê-lo, ter comunhão com Ele, ter mais dEle, desaparecer, para que Ele apareça em você cada vez mais. Se você entendeu, eu quero pedir que, em nome de Jesus, você levante a sua mão onde você está. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, amém, glória a Deus. Se você entendeu, é uma questão, glória a Deus, aleluia, eu já vi. Se você entendeu, é uma questão de entendimento. O Senhor te deu um novo entendimento acerca de comunhão, aleluia, glória a Deus, louvado seja Jesus. Lindo é Jesus, poderoso é o teu Espírito Santo. Vou pedir que o Ministério de Louvor cante uma canção, e no decorrer desse tempo eu quero pedir você que levantou a sua mão, vem aqui na frente sentar à mesa preparada para você, que nós vamos orar por você. Vem aqui na frente em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você não consegue vir, pede ajuda que eu vou te buscar. Vem cá, vamos sentar à mesa, aleluia. Será que você pode interceder pela igreja? Em nome de Jesus. Vem sentar no lugar que é seu. Vem sentar na mesa de comunhão com o Filho. Vem sentar na mesa em que você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Esse lugar é seu, aleluia, louvado seja Jesus. Onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Todos de pé, em nome de Jesus. Adora Ele, adora Ele. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um
pregando, mas o Espírito Santo incomoda o meu coração, dizendo que existem pessoas que ainda precisam se levantar e sentar nesse lugar. Quem é você? Em nome de Jesus, o Senhor está perto daqueles que se humilham. Em nome de Jesus, se levanta e vem sentar no seu lugar. Se levanta e vem ocupar o seu lugar na mesa de comunhão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos continuar cantando e você fica livre para vir sentar nesse lugar que é seu. É seu. Esse lugar é seu. Em nome de Jesus, levanta e vem sentar nesse lugar. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Louvado seja Jesus. Onde as pessoas não há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Será que você, como igreja, pode estender as suas mãos para cá? Será que você pode declarar a vida de Deus sobre esses irmãos? Será que você pode começar a declarar palavras de vida, palavras de amor, de força, de ânimo, de coragem sobre a vida deles? Será que você pode começar a declarar sobre a vida deles palavras eternas, verdades de Deus? Ah, Deus, nós declaramos sobre os teus servos, sobre os seus amigos, sobre os teus filhos, a tua vida, a vida de Deus, o teu reino, a tua vontade, a tua justiça, a tua paz, a tua alegria, a tua força. Unção de ânimo sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. Unção de coragem, unção de ousadia, Pai, para conquistar terrenos, para conquistar lugares, para conquistar escolas, para conquistar os trabalhos, as famílias. O teu Espírito, o teu poder, o teu óleo fresco, a tua unção sobre cada um deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Lindo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, Rafael. Cadê a princesinha? Tá na salinha, tá na salinha. Nós vamos orar pela vida da pastora Carol, do Rafael, é Ana Lu e Maria. Mas quem está aqui é Ana Lu. Ana Lu, então vamos orar. Estenda essa mão para cá para a gente orar por esse casal precioso. Deus, nós te bendizemos por esta família. Senhor, nós te agradecemos pelos teus servos serem instrumentos em tuas mãos. E agora, Deus, da mesma maneira que o Senhor os trouxe para cá, que o Senhor os leve em paz, em segurança, em proteção, e que amanhã eles continuem sendo instrumentos em tuas mãos. Que a casa dos teus filhos sejam cheios da tua bênção, da tua graça. Obrigado pela tua serva. Muito obrigado por ela, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida dessa família. Já estamos terminando.
Eu só queria, a hora nossa avançou, mas eu queria parabenizar as irmãs. Que conferência linda. Só os homens vão aplaudir, por favor. As mulheres não. Os homens que foram abençoados nessa conferência, aplauda Jesus. Aleluia. Tá fraco o seu aplauso, varão? Amém. Parabéns. Não dá pra gente citar nome, né? Mas foi assim lindo, maravilhoso. Deus abençoe vocês sobremaneira. Agora tem uma palavra muito séria para te dar. Muito séria. Seu lugar domingo não é de frente da TV, domingo à noite principalmente. Não é de frente para a TV para assistir ou querer saber resultado de apuração.